Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha, pessoal. E hoje estamos aqui com o West Sem Filtro, todos os créditos ao canal dele. O link está na descrição e no comentário fixado. TCU recebe representação contra Hugo Mota. Esse vídeo tá bombástico, então não se esqueçam de antes de deixar o like aí, pessoal, e vamos ao vídeo. Da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, tem como chefe de gabinete uma assessora investigada pelo Ministério Público pelo crime de improbidade administrativa. Ivanádia Veloso, que trabalha com Mota desde o seu primeiro mandato, em 2011, é acusada de embolsar o salário de um funcionário fantasma da Câmara. Ivanádia teria desviado mais de R$220 mil ao controlar a conta de um servidor fantasma que sequer aparecia em Brasília, ligado ao deputado Wilson Santiago. Depois de ser demitida em janeiro de 2011, Ivanádia assumiu o gabinete de Mota, que também foi envolvido em denúncias de funcionários fantasmas e suspeitas de rachadinha. O caso foi revelado pelo portal Metrópolis. As investigações revelaram que Mota e o deputado Santiago trocaram funcionários envolvidos em irregularidades. Além de Ivanádia, havia outras duas funcionárias fantasmas. Uma delas é Gabriela Pagides, uma fisioterapeuta contratada por Mota, mas que dava expediente numa clínica em Brasília. Gabriela foi demitida depois da revelação do esquema. Na defesa, a Ivanádia negou todas as acusações. O caso se arrasta há quase 9 anos à espera de novas investigações por parte do Tribunal de Contas da União. Ao ser questionado pela imprensa sobre as acusações, Hugo Mota não se pronunciou. Silvia, embora tenha uma chefe de gabinete há 9 anos sendo processada por improbidade administrativa. E vale lembrar que Hugo Mota apareceu recentemente em 3 funcionárias fantasmas no gabinete. 2 foram demitidas depois da publicação de uma reportagem da Folha de São Paulo. Olha, tem insistido que a presidência da Câmara dos Deputados é um lugar para gente séria. É uma figura importante na linha sucessória da República. Se o presidente viajasse, Geraldo Alckmin não puder assumir o país, o presidente da Câmara dos Deputados, como já aconteceu várias vezes desde a redemocratização do país, assume, conduz o país. A presidência da Câmara dos Deputados não é lugar para trambiqueiro. Você não pode ter no seu gabinete funcionário fantasma. Aliás, nem gabinete nenhum. Mas o gabinete da presidência da Câmara é aquele que deve dar exemplo aos outros 512 liderados, chefiados por ele. Ele comanda a mesa diretora da Câmara. Não pode ter funcionário fantasma, não pode ter suspeita de rachadinha, não pode ter o caseiro sendo pago. Afinal, está sendo pago pelo pagador de impostos, né, por nós, nosso dinheiro. Mas sendo pago com dinheiro que sai de Brasília, ele precisa ser investigado. O lugar para isso, e a Câmara tem este local, chama-se Conselho de Ética, por suspeita, estou tratando como suspeita, porque devemos dar o benefício da dúvida ainda nessa hora, de quebra de decoro parlamentar. Sai da cadeira agora, saia dessa cadeira, porque é o Severino Cavalcante, de 2005. Aquele que foi eleito com 300 votos ficou menos tempo do que o número de votos, 220 dias. Saiu em setembro de 2005, porque extorquia o dono de um restaurante, Sebastião Buani. Restaurante Fiorella, em Brasília, num dos anexos. E também uma manicure, mas foi um cheque, recebia propina em cheque. Imaginem vocês receber propina em cheque. Severino Cavalcante fez isso, mas era folclórico. Já era muito feio o que acontecia naquela época. E ele renunciou para não perder o mandato. O que Severino fez é menor do que a quantidade de denúncias que se estão formando volume no gabinete desse trambiqueiro. Ele precisa sair daí agora. Isso é picaretagem pura. Vamos dar o benefício da dúvida. Do contrário, é esse adjetivo mesmo que ele deve ser citado. Vai lá, apresente a sua defesa. Está em silêncio por quê? Não sequer dá o outro lado para os jornais, os veículos. Você citou o portal Metrópolis, mas não é o único. A revista Veja trouxe também no seu site neste final de semana. Jornal Folha de São Paulo também. Todos os jornais que fazem parte da imprensa tradicional, ou seja, sequer
Sequer ele poderia tirar da manga aquela cartinha que muitas vezes se saca. São bolsonaristas, são de extrema direita. Não, não. Responda, venha a público. O senhor tem dever de fazer, o senhor é o presidente da Câmara dos Deputados. Se não, saia daí, pare de atrapalhar o Brasil, inclusive, porque tem um projeto de anistia para ser votado e o seu imediato, Altineu Cortes, já disse que vai colocar para votar quando você pegar o primeiro avião para ir para o Paraguai, para Roma ou para a China, tanto faz. Mas não fique sentado numa cadeira e não respondendo à denúncia. O senhor está sendo denunciado. Rachadinha é coisa séria. Funcionário fantasma é coisa muito séria. Não pode ter. E para finalizar, Paula, muitas pesquisas de opinião dizem que o Congresso Nacional tem a sua imagem completamente enxovalhada, manchada. Tá aí o motivo. Esse é o motivo. Se o parlamento não se der o respeito de não ter rachadinha, não ter funcionário fantasma, não cometer irregularidades com emendas, que é dinheiro que vai chegar lá na ponta, no caixa do prefeito. Aliás, o prefeito da cidade dele é o pai dele, tá tudo errado. A avó materna era deputada estadual, o avô paterno deputado federal. É uma dinastia mota na cidade de Patos. Fica lá, tem 100 mil habitantes, 300 quilômetros de João Pessoa em direção ao sertão da Paraíba. Então, é por isso que o Congresso Nacional está de joelhos. Porque quando o Judiciário, que comete todas as arbitrariedades que a gente critica aqui todo santo dia, o Supremo Tribunal Federal e outras instâncias do Judiciário, quando eles colocam o Congresso de joelhos, é justamente por isso. Porque tem gente como esse trambiqueiro sentado na cadeira. Ou responda, e eu me retifico aqui por ter dito o que disse. Mas, Silvio, eu queria entender a aparente jogada magistral aí do ex-presidente, o Lira. Porque ele escondeu até o fim o nome do candidato dele e depois lançou. Você sabe por quê? De onde ele foi buscar isso aí? Ele é da Paraíba, né? E o Lira é de Alagoas. Entendi. O Mota faz parte daquele centrão fisiológico e ele foi o deputado federal mais jovem a chegar à casa com 21 anos, justamente por ter essa estirpe, por ter essa família de políticos. E ele andou colado em vários líderes do centrão durante muito tempo. Por exemplo, Eduardo Cunha e depois o Arthur Lira. Né? Todos os dois, tanto o Cunha quanto o Lira, chefiavam esse centrão. Esse chamado baixo clero, que hoje em dia tem muito poder, a argamassa, a musculatura para qualquer votação dentro do plenário. Então, ele é uma espécie de cria, né? Ele foi colocado lá, mas a gente sabe que o Arthur Lira ainda dá as cartas nos bastidores. Não, portanto, o Arthur Lira deveria tirá-lo de lá, pelo menos momentaneamente, como eu disse, tire da cadeira, responda às denúncias e depois volte se não provar nada. E nós aqui vamos, inclusive, dizer, olha, criticamos e ele se defendeu e não tinha nada contra ele. Agora, silenciar não pode. São vários integrantes da família respondendo a processos também? Sim, tem uma operação da Polícia Federal chamada Outside, que já bateu a porta da prefeitura do pai dele. E é o seguinte, é o que o Silvio disse. Falta um discurso semelhante ao que fez o Gabeira para que ele saia. Chegar e falar tudo isso, porque não é possível um cara desse continuar na presidência da Câmara. Bom, agora 19 horas 26 minutos, a gente faz uma rápida pausa em Oeste Sem Fio. Fraudulentos em benefícios previdenciários. Segundo o deputado petista Alencar Santana, a CPMI deveria convocar primeiro o presidente do sindicato e só depois, se necessário, o vice. Um outro argumento é que a convocação não pode ocorrer apenas por Frei Chico ser irmão do presidente Lula. Ao mesmo tempo, a base do governo passou a atacar o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, alegando que o parlamentar já teria julgamento prévio sobre o caso, o que, segundo os petistas, compromete a imparcialidade da investigação. Silvio, na semana passada houve aquela reviravolta na CPMI do INSS, mudando ali a condução, né, o comando da CPMI, numa articulação da oposição. O governo estava ali bem confortável, achando que estava com as rédeas na mão, tudo ali controlado. Houve essa mudança. A gente sabe que o relator da CPMI é o responsável por dar o tom
das investigações nessa CPMI, que amanhã deve seguir adiante aí com mais requerimentos. Enfim, já foram aprovados mais de 900 requerimentos para essa investigação. O que a gente pode esperar aí dos próximos dias, Silvio? Bom, em primeiro lugar, se julgamento prévio, imparcialidade fosse critério para alguma coisa no Brasil, mais da metade do Supremo Tribunal Federal não poderia julgar o presidente Jair Bolsonaro. Começa por aí. Tem o advogado do presidente Lula presidindo a primeira turma, à frente da primeira turma, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que já falou o que falou em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Estou, claro, falando do judiciário, mas só para dizer que isso não existe. Ou, do contrário, também, nenhum integrante do PDT nem do PT poderia estar na CPMI, porque é uma CPMI que vai a fundo no coração da Previdência Social, vai a fundo no INSS. O ministro que chefiava a Previdência caiu, o Carlos Lupe. Ele, além de tudo, é dono do PDT há muitos anos, ele manda no partido, desde a morte de Leonel Brizola, portanto, nenhum integrante poderia estar ali. E o PT, porque o governo é do PT, e seguramente essa CPI, uma vez investigada a fundo, porque a comissão tem sim poder de polícia, vai cumprir, desempenhar o papel que a Polícia Federal não está fazendo. Tem alguém preso? No caso da CPMI, alguém está investigando aquelas alcunhas de bandido, porque todos os escândalos do PT, alguém sempre aparece com uma alcunha de bandido. Aí, então sempre aparece o careca de não sei aonde, o Frei de não sei quem lá, sempre tem apelido de cadeia. Mas vamos lá, tem alguém investigando isso? Não, não tem. O Ministério Público também segue o fio, segue o rastilho para chegar em todos os tentáculos possíveis desse caso? Porque ninguém nunca sabia também no caso do PT, né? Os governos do PT, as coisas acontecem, alguém está roubando 6 bilhões de reais, e essa cifra, seguramente ela é subestimada, o número é muito maior, e ninguém sabia de nada. E sindicatos, são todos sindicatos. Alguém conhece sindicato de direita? Ou os sindicatos são de esquerda? Os sindicatos são filiados, inclusive, às centrais, que são comandadas por quem? Por líderes políticos da esquerda. Alguns, inclusive, com mandato de deputado. Ou seja, já que é para dizer, então, que o julgamento prévio é critério, pode afastar todo mundo. Mas vamos lá, essa comissão, ela vai funcionar por 6 meses, é uma comissão que tem poder de polícia, de quebra de sigilo, vai ouvir quem precisa ser ouvido, não só políticos, mas esses dirigentes sindicais, inclusive o irmão do presidente Lula da Silva, seguramente vai colocar o governo contra as cordas. É inevitável. Se tem daqueles jargões, daquelas frases chatas que a gente ouve o tempo inteiro em Brasília, é que CPI você sabe como começa e não sabe como termina. Isso é verdade. A CPI dos Correios começou investigando os Correios. No mês seguinte, ela começa com uma capa da revista Veja, lá em maio de 2005, um sujeito embolsando 3 mil reais, né? Maurício Marinho, dirigente dos Correios. No mês seguinte, uma segunda-feira, 6 de junho de 2005, aliás, é quando, aquela segunda-feira, o país acorda com a capa da Folha de São Paulo, o governo Lula pagava mensalão. E aí ela descobre aquele que, aquela época, no governo Lula 1, foi o maior escândalo de corrupção que se tinha notícia no Brasil. Depois veio a Lava Jato. Mas, resumindo, Paula, é evidente que o governo estará contra as cordas com essa CPI em funcionamento, comandada por um deputado que não é alinhado. Ou seja, ele não vai fazer um parecer e o papel do relator é definir o roteiro da CPI. Ele não vai endereçar a CPI como a CPI do 8 de janeiro, que foi um palco, foi um teatro. Ou como a CPI da pandemia, criada e configurada, moldada para sangrar o governo Bolsonaro. Então, acho que a gente vai ter uma comissão de verdade. Bom, e mais uma informação sobre a CPMI do INSS. O senador Isalci Lucas protocolou um requerimento para convocar o advogado Henrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. O depoimento é fundamental para esclarecer um dos maiores esquemas de corrupção contra aposentados do INSS. A convocação busca entender a atuação de Lewandowski em defesa de 2 entidades sob investigação por fraudes. As entidades são acusadas de operar como fachada e desviar mais de 730 milhões de reais dos cofres de aposentados e pensionistas. A contratação de Lewandowski, feita meses antes da operação sem desconto, levanta questões sobre a legalidade e ética, gerando possível conflito de interesses. O contrato incluía atuação junto a órgãos federais, como a Secretaria Nacional do Consumidor e do Ministério do seu pai, Ricardo Lewandowski. A CPMI quer esclarecer a origem dos honorários e possíveis tentativas de obstrução das investigações.
O senador Isalci Lucas pediu apoio dos parlamentares para aprovar o requerimento e impedir que práticas corruptas permaneçam nas sombras, Piotto. Já falamos aí que a CPMI já recebeu mais de 900 requerimentos aí de convocações e também quebras de sigilo. Amanhã tem sessão e a gente vai acompanhar se essa mudança, essa inversão que houve na semana passada aí com essa articulação da oposição pegando para si o comando e também a relatoria da oposição, se a gente vai ter uma investigação séria e criteriosa com os criminosos efetivamente punidos aí pela roubalheira do INSS. Quer dizer que o caso do filho do ministro Lewandowski, o advogado, é que poderia ter havido ali, digamos, privilégio de informação. Tráfico de influência é um nome normalmente que se usa nessas situações. Se esse depoimento for adiante, de fato, acontecer dentro dessa CPMI, a chance desse, como o Silvio mencionou há pouco, CPI, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina, disso avançar para escritórios hoje que prestam serviço para pessoas com interesse no Supremo, que têm parentesco com ministros do Supremo, isso pode escalar para isso, porque em algum momento, algum benefício, algum privilégio, algum tráfico de influência pode ficar comprovado que leve uma coisa à outra. Não é difícil imaginar que isso ocorra. É só uma possibilidade no momento. Não estou nem dizendo que é provável que vai acontecer. Estou dizendo que tudo passa a ser possibilidade porque é tráfico de influência. Veja só que ponto, né? A CPMI vai investigar agora, quer obviamente ouvir o irmão do Lula, que é vice-presidente de uma dessas associações. Obviamente que essa associação pode ter tido uma série de privilégios dentro do INSS, dentro do Ministério da Previdência Social, porque o irmão do Lula fazia parte. É uma coisa que tudo leva a crer que é bem possível, né? Neste caso, já avançando para provável. Mas veja só, a gente tem que lembrar que o Supremo Tribunal hoje, federal, o ministro Supremo decide caso em que um parente dele faz parte da banca de advogados que está representando um cliente. Em que lugar do mundo isso é normal? Enfim, no Brasil acontece. Diga, Cautia. Não, estava me lembrando alguns casos icônicos internacionais, porque assim, temos um dos maiores escândalos de roubalheira da história do Brasil. Roubaram milhões de aposentados, superando bilhões de reais, com o irmão do presidente da República, que está envolvido na chefia de um dos sindicatos que roubaram aposentados. O filho do ministro da Justiça e ex-ministro do Supremo, que também estaria envolvido direto ou indiretamente e, de qualquer forma, deve ser ouvido. Assim, o que falta? Em um país normal, o governo já seria... O ministro da Justiça seria se demitido por uma questão de decência, né? E o presidente da República estaria, no mínimo, sob pressão por parte do Congresso. Em Portugal, por exemplo, eu me lembro de casos como o caso do governo de Mário Centeno, que também se demitiu por muito menos em 2020, ou do ex-primeiro-ministro também, o último, né, Antônio Costa, que se renunciou em 23, por muito menos, porque a mulher de César não deve só ser honesta, deve parecer honesta. E nesses casos, com o irmão e filho do presidente do ministro da Justiça, nada parece honesto por aí. Bom, agora 19 horas, 1 minutinho, pausa rápida no noticiário. Fala pessoal, olha essa noticinha aqui que nós está aqui. A Amazon, Google, Apple, Microsoft, Visa, Master, Dragon, Intel e outros conselhos, 81 gigantes da tecnologia envia carta a Donald Trump contra o STF e o governo Lula. Que é isso? Ação global, pessoal. Como que não fala que Moraes não está envolvido? Amazon, Google já são as maiores aí. As Big Techs podem intervenção internacional contra regras brasileiras que tratam de internet, inteligência artificial, taxação digital. Empresas norte-americanas ligadas ao setor de tecnologia apresentaram ao governo Trump um dossiê com críticas às medidas adotadas no Brasil sobre a gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva do PT em relação à regulação da internet, inteligência artificial, tributação de plataformas digitais. O documento foi elaborado pelo Conselho Industrial da Tecnologia da Informação (ITI), que reúne 81 companhias, incluindo gigantes como a CTU, Ardog, AMD,
Kayak, Amazon, Apple, Atomdex, Canon, Six, Dell, Dropbox, eBay e outras, Google, Mastercard, Meta, Microsoft, Samsung também, Visa e outras importantes companhias globais. O texto envia ao escritório representante comercial dos Estados Unidos, o STR, insere-se ao processo de investigação sobre prática de comerciais brasileiras conduzida pela gestão Trump. As críticas miram de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, normas definidas pela Agência Nacional de Tecnocomunicação, Anatel. Declarações do presidente Lula sobre a intenção de taxar Big Techs. Um dos principais pontos de atribuído é a mudança de entendimento em torno do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Em junho, o STF decidiu que a plataforma digital pode se responsabilizar pelos conteúdos que terceiros, caso não atentam a solicitações de remoção, mesmo que feitas fora da esfera judicial. Para a TI, a decisão elimina o ponto de seguro que protege as empresas de ações judiciais sem ordem formal, aumentando o custo de incentivando remoções preventivas de conteúdo, o que, na visão do grupo, pode gerar censura e silenciar discurso político. Norma da Anatel. O setor também criticou resolução da Anatel, que atribui responsabilidade ao marketing empresas como a Amazon, Shopee, Mercado Livre por anúncio de produtos irregulares, mesmo que as plataformas atuem apenas em promoção. Segundo a ATI, a regra amplia a segurança jurídica e pode desentumolar investimento no mercado digital brasileiro. A inteligência artificial. Outro ponto descartado no documento do projeto de lei 2338/2023, que cria regras para o uso de inteligência artificial no Brasil. O texto prevê remuneração a autores de conteúdo utilizados por ferramentas da IA, normas de proteção de direitos autorais mais regidas pela TI. Exigências são inviáveis ao ponto de vista de técnico e operações prejudicaram a empresas americanas que competem diretamente com a indústria chinesa. A taxação digital. A empresa também pediram atenção à proposta de criação de contribuição social digital apresentada pelo deputado Guilherme Boulos, que prevê tributação sobre publicidade digital baseada em dados de usuário e sobre a venda dessas informações. Além disso, destacam declarações de Lula sobre a intenção de tributar Big Techs no Brasil. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos por assistir até aqui e até a próxima. Um vídeo bombástico. Não se esqueçam de deixar seu like e ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. Até a próxima.